Um dia estava em Israel com a bispa. Eu estava ali na verdade era em Jordânia, né? Eu estava em Jordânia, próximo do Líbano, na estrada de Damasco. E um judeu me contou uma história, igreja. Escuta isso aí, ó. História verídica. Posso falar? Um judeu me contou uma história. E ele falou assim: apóstolo, o senhor fala muito de Davi, não fala? Eu falei: falo. Igreja, Davi, que é um dos mais falados e um dos reis, se não for o mais querido que a terra já viu. Claro que o rei Jesus é a parte, né? Ali é diferente. Mas dos mortais, dos vulneráveis, digamos assim, dos falíveis, o rei Davi, ele continua sendo o maior rei que a terra já viu. O mais valente. E ele viveu momentos difíceis. Um judeu contou uma história para mim. E tinha alguns bispos, e a bispa também próximo, que o rei Saul uma vez reuniu o exército dele e falou: achem a Davi, porque hoje ele morre de qualquer jeito. De qualquer jeito. E alguém denunciou e disse: ele está escondido em tal caverna. E o exército foi para lá. E o comandante do exército de Saul era muito experiente. Homem experimentado mesmo na guerra. Aliás, aprendeu com Davi, inclusive, quando Davi era soldado de Saul. O povo cantava quando voltavam da guerra: Saul feriu milhares, Davi seus 10 milhares. E esse comandante aprendeu com o Davi, inclusive a conhecer o jeito de Davi. E Saul recomendou: tem que matar o Davi. Um bispo questionou o judeu. Falou: apóstolo, pergunta para ele, por que não está na Bíblia essa história? Aí o judeu, eu achei interessante, ele falou: o apóstolo sabe. Eu falei: eu sei, mas ele perguntou para o senhor. E ele falou: o apóstolo sabe. O judeu, na verdade, não queria confessar que estava se rendendo a Cristo. Mas aí ele citou João 21. Ele falou: Jesus viveu 3 anos na terra. E os feitos de Jesus você não encontra na Bíblia nem 0,01%. Porque a Bíblia afirma que se registrasse só o que o Senhor Jesus fez nos 3 anos, o mundo inteiro não caberia os livros, olha lá, que seriam escritos. Aí o bispo falou: mas isso aí é ano novo. Ele falou: então, se Jesus, o Filho, em 3 anos fez coisas que se registrassem, não caberiam os livros do mundo, imagina o pai de Jesus, ele falou, aquele tempo todo. Sabe o judeu, né? Então, se Jesus, o Filho, viveu 3 anos na terra e o mundo não caberia os livros, e o Pai Celeste, então o Pai de Jesus, o Pai de todos nós, quanta coisa ele fez que não está registrado. E uma delas foi na vida de Davi, quando a morte de Davi foi encomendada. Saul encomendou, falou: ó,
segundo os judeus, Saul ainda disse: vou premiar. E ele fazia isso até com o próprio Davi, quando era soldado dele, ele dava prêmio. Uma ocasião ele deu a filha dele para se casar com Davi, o Saul. E ele estava decidido a matá-lo, e Saul fugiu para as montanhas. Aí não tinha mais lugar para o Davi fugiu para as montanhas, não tinha lugar para se esconder mais. Ele entrou numa caverna, o Davi, só que ele entrou certo de que iria morrer. Mas ele, na caverna ali, começou a adorar. Ele começou a adorar a Deus. Imagina um homem como Davi, que Deus projetou na época para o mundo, tendo que se esconder numa caverna e fingir às vezes de maluco. E lá dentro da caverna ele começou a adorar. E segundo esse judeu, Davi fez uma oração assim: Senhor, se eu morrer, eu morro contigo, eu morro te adorando. Eu não sei como, mas deve ter um jeito do Senhor me livrar do rei Saul. E Deus já tinha feito algo que o Davi só descobriu depois, quando foi sair. Várias cavernas. Uma delas, a que Davi estava, a que ele acabara de entrar, o comandante do exército de Saul chegou na porta, igreja. E a porta da entrada da caverna estava 100% tomada de teia de aranha. E um soldado questionou: estaria Davi aí dentro? E o comandante do exército falou: você está me chamando de bobo, de inexperiente, de neófito? Várias cavernas nós adentramos, a porta estava livre e ele não estava lá. Ele vai estar logo nessa que não entra ninguém há séculos. Olha quanta teia de aranha. Deus pegou um inseto, igreja, uma aranhazinha, e mandou para a porta da caverna e teceu a teia. E isto sugeriu ao comandante que há muito tempo ninguém entrava ali. E ele foi embora. Aí eu conversava, eu e a bispo fizemos amizade com esse judeu, na época. Toda vez que a gente, tem muitos anos que a gente não vai, mas toda vez que eu ia em Israel, eu procurava por ele, sempre o encontrava. Eu falava assim: judeu, conta mais umas histórias bacanas pra gente. Eu vou contar. Ele contava de todos os profetas, dos reis. E aí no Salmo 34, igreja, a gente entende por que Deus tinha tanto apego, tanto carinho, tanto amor. Aliás, em Atos dos Apóstolos, um dos apóstolos chega a dizer as palavras do Senhor quando ele diz: achei a Davi. Mostra lá, é Atos capítulo 13. Mostra aí, por favor, meu filho. Atos 13, 22, né? Olha o que Deus diz: achei Davi. É isso? Olha só. Tendo tirado este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também... Não. Achei, dando testemunho disso, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu... Quem foi que falou isso, igreja? Que coisa, hein? Davi era pecador também, igreja? Era. Mas a paixão dele por Deus, o amor dele por Deus. Você prestou atenção na letra da música? Davi, essa música foi feita para ele, ou por ele, porque
inspirado nas coisas que ele falava. Deus fazendo é Deus, ele não fazendo, ele é Deus também. Então, na porta da caverna havia teia de aranha. Quem é da roça sabe que aonde tem teia de aranha é porque não é frequentado, não é verdade? É? Eu me lembro que a minha mãe falava assim, às vezes lá em casa aquelas portas de casqueiro, não sei se sabe o que é casqueiro, é uma tábua grossa, quando você vai tirar a tábua numa árvore, num tronco, aquelas de fora com casca, chama casqueiro. A gente não tinha dinheiro para comprar lá do fazendeiro as tábuas do meio, do cerne. A gente falava com ele, pode levar o casqueiro, fazer uma porta, e fazia tramela. Tramela é a chave do roceiro lá. Aí tramela por dentro, a tramelinha. E aí é fácil, só lá empurrar, a tramela arrancava. Mas aí, minha mãe falava assim, para minhas irmãs, passa a vassoura atrás da porta, tá cheio de teia de aranha. Daqui a pouco vão achar que não mora mais ninguém aqui. Aí eu lembrei agora da história do judeu sobre o Davi. Deus é tão extraordinário, igreja, tão poderoso, igreja, que Ele nos defende, nos protege da forma mais simples possível. Você viu o que o gaúcho disse sobre a toalhinha? É claro que não foi toalhinha, foi Deus. É óbvio que não foi uma aranha. Ao invés de amaldiçoar os soldados, o comandante, para que caíssem mortos ali, porque Deus podia fazer isso, ou cegá-los, Deus mostrou para Davi, Davi, eu sou tão forte na sua vida, que eu te protejo, não botando um exército como o de Saul, mas botando uma aranhazinha na porta da caverna, tecendo uma teia. Agora por que Davi falou assim no Salmo 34, ó, bendirei o Senhor em todo o tempo. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Essa palavra aí, bendirei, bendizer é o que, igreja? É falar bem? É falar bem. Mas o tempo inteiro? É o que diz a letra, né? Todo tempo. Tem tempos ruins, tempos de aflição, não tem, igreja? A Bíblia chama isso aí do dia mau. Você sabia? O dia mau. Está lá em Efésios. Todos nós aqui já vivemos um dia mau, que não é necessariamente um dia, né? Esse dia mau, ele pode durar, sei lá, um ano, ou mais, ou menos, né? Porque Deus não conta como nós, né? Aliás, Ele nunca conta, né? Porque o tempo para Deus não muda, não passa. Para Deus não tem noite e dia, não. Para Deus não precisa de luz para enxergar, precisa? Nem de noite? Não. Também não tem mês, não tem ano, não tem dia, não tem semana. Não, isso é para nós. Tem uma palavra lá na epístola de Pedro, que diz que 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos, não é isso? Olha lá, igreja, ó. É bom saber, ó. Um dia como 1000 anos e 1000 anos como? Para Deus é assim. A gente questiona, como demora? Não, para Ele não. Então, Ele diz assim, bendirei o Senhor em todo o tempo. E foi exatamente numa das piores fases da vida de Davi. Um pouco antes, olha lá, Salmo de Davi, quando se fingia de quê, igreja? O que é um amalucado?
De vez em quando aparece, lá no Brás está aparecendo mais do que aqui ultimamente. Mas na frente, assim, tem um que queria me bater um dia desse. Quem me tirar daqui? Eu falei, eu vou tirar. Quem viu na televisão? Ao vivo. Aí eu não sei se ele ia ganhar medalha de prata, ou de ouro, ou de bronze, porque tem nas Olimpíadas, no judô. Eu ia ter que usar o judô, entendeu? É, que eu lutava. Aí, é Ipona certa. Mas eu não sei de que lado, né? Vai saber se o sujeito é, né? Mas que tem malucado, tem, né? Até estou pensando em ungir aquele pedacinho ali, que é só no meio. Oi. Sua avó. Você sabe que você não é malucado, mas a sua avó, para mandar você no meio da pregação. Espera aí, a sua avó disse o quê? Pra você curar ela. Mas o apóstolo não cura, quem cura é Deus. Fala assim, vovó, o Deus do apóstolo vai te curar. Vovó, fala. Vovó, Deus do apóstolo o Deus apóstolo, vai te curar. o Deus apóstolo vai te curar. É hoje. E é hoje. Leva para ela. Uma é sua. Você sabe que ele não é malucado, porque a vovó mandou, ele é obediente. A vovó tem muita coragem, não tem? E ela já sabe que o Valdemiro se derrete todo, né? Quando é um bebê. Ela falou, vai lá que se eu for, eu levo bronca. Se a vovó subisse aqui, ela levava bronca, né? Então, presta atenção. Bendirei o Senhor em todo. Ou seja, eu vou falar bem de Deus. Por que será que ele disse que vai falar ia falar bem de Deus em todo o tempo? Porque não é em todo o tempo que a pessoa está bem, está para cima, as coisas estão fluindo, não. Tem tempos difíceis na vida da gente nesse mundo. Quem concorda? Tempos difíceis. É. Mas se os tempos não são bons, o que você tem que fazer? Falar bem de Deus. Amém? Falar bem de Deus. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Uai, você voltou de férias, mas não está filmando, não? Você voltou cansado já, você ficou um mês sumida. É. Você tinha sumido. Não, ele está filmando a Bíblia aqui dali. Mas nem é a Bíblia que eu estou falando. É o povo. Você não estava de férias? Tocando sanfona? Vocês já viram? É meu sobrinho ele. Então, esse aí era mudo. Quem conhece a história dele? Isso é um milagre. Ó. Agora toca até sanfona. Só toca uma música, mas toca. É daquele cantor lá do Nordeste, o Luiz Gonzaga. Então, olha o que o Senhor diz através do salmista, porque para mim foi Deus que inspirou ele. Que se eu falar bem dele, ou seja, se eu for amigo dele, igreja, ele vai se mostrar poderoso na minha vida. É. Porque ele dá o testemunho depois, ó. Falarei bem do Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Não é assim que a gente vê as pessoas. Eu já vi pessoas falarem bem de Deus, da obra de Deus, e essas mesmas depois blasfemarem, reclamarem, murmurarem, algumas dizerem, não adianta, eu vou desistir de tudo. Não é assim. Aí eu escuto uma história dessa sobre Davi, afora o que eu já conheço dele, registrado na Bíblia. Ele era para ter morrido,
E a Bíblia diz que na velhice, ninguém conseguiu matá-lo, pelo contrário, até o filho tentou matar Davi, o Absalão. Mas quando ele estava bem velhinho, ele chamou Salomão e falou: meu filho, eu estou indo pelo caminho de todos os mortais, mas fala bem de Deus, tá? Seja honesto, seja fiel, escuta a palavra de Deus, obedeça a Deus, para você prosperar em tudo que você fizer, ele diz, olha lá. 1 Reis capítulo 2, né? E aí ele disse: vou falar bem do Senhor o tempo inteiro, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Você sabe o que significa isso aí, igreja? Essa palavra aí, você consegue entender? Gloriar-se-á. Isso vem de glória. Glória sugere o quê? Sucesso. É isso? Alegria, conquista. Você sabia ou não? Fulano alcançou a glória. Ou seja, realizou o projeto, o sonho. O mundo adora glorificar jogador de futebol, cantor, né? Famosos aí. Então, quando ele diz gloriar-se-á, avisa para os obreiros, avisa para o seu obreiro de bigode aí para não conversar, não, para escutar a pregação, por favor, filhinho, tá? Escuta aí, obreiro, a pregação, por favor. Senão fica difícil você trabalhar, porque como é que você vai abençoar o povo, né? Então, um homem que estava atribulado, amargurado, sofrendo, fingindo-se de louco para não morrer, confessa o seguinte, gloriar-se-á, isso falando do futuro. Alguém deve ter questionado: peraí, mas você não é o Davi, você não é o queridinho de Deus, por que você está sofrendo isso? É comum isso. Quem de nós nunca ouviu isso nessa carreira? Você não é crente, você não é de oração, você não é de Deus, você não é da igreja. Até pessoas próximas questionam. Aliás, isso é bíblico. Teve uma fase do povo de Deus que as pessoas falavam tanto isso que Deus se zangou, acho que é Ezequiel, né? Deus se zangou e falou: que provérbio é esse que estão falando aí? Provérbio, palavras. Que provérbio é esse? Essas frases aí que o pessoal estão falando, as pessoas estão falando. Olha lá, prolonga-se os dias, o tempo, né? Prolonga-se o tempo e não se cumpra a profecia. Por conta, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus: farei cessar esse provérbio, e já não se servirá dele em Israel. Mas diz-lhes: os dias estão próximos, e o cumprimento de toda profecia. Deus está desafiando. O que andam falando por aí que eu não respondo, que eu não faço? Igreja, eu já passei por isso, igreja. Você nem tem ideia. Um passado distante, sabe? Que ultimamente, eu acho que poucos ou ninguém ousaria perguntar para mim onde é que está o meu Deus. Tanto que Deus está fazendo. Mas lá no Carneiro Leão, quando fecharam, me questionaram. Até um líder religioso foi lá no programa do Ratinho. Um homem de Deus conhecido. Aí o Ratinho perguntou para ele, estava até na internet, você fecharam a sua igreja? Ele falou: não, fecharam a do Valdemiro. Pá. Eu estava assistindo, falei: olha, não sabia que eu tinha igreja não. Eu achei que era de Deus. Aí na hora eu falei assim: se for do Valdemiro, vai continuar fechado, mas se for de Deus, vai abrir.
Só faltou eu cantar essa música. Se abrir, Ele é Deus. Se continuar fechado, Ele é Deus. Porque Ele é quem decide, igreja. E Ele abriu, igreja. Ele abriu não só aquela, mas também aqui, né, igreja? Foi construída essa linda igreja. Olha, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Traduzindo, é como se ele dissesse: olha, hoje eu estou meio sem motivo para comemorar, mas daqui a pouco eu vou estar comemorando. Foi isso que ele disse. A minha alma vai se alegrar, esse gloriar-se-á no Senhor. Eu vou ter a razão de sobra para glorificar. E teve mesmo, igreja. Teve mesmo. Ele disse assim: os humildes o ouvirão e se alegrarão. Os humildes, porque os orgulhosos não. Os orgulhosos, igreja, eles veem o nosso sucesso, eles ficam zangados, sabia? Mas os humildes, quantos já disseram assim: glória a Deus pela sua vida, pela sua vitória, não é verdade? Esses são os humildes. Os orgulhosos ficam: vamos caçar o passaporte do Valdemiro, o diplomático. Vamos proibir ele de pedir ajuda na televisão. Vocês viram isso aí? Quem está sabendo disso? Bem-vindo à selva. Esses são os orgulhosos, que pensam que são donos do país, do mundo, mas já estão sob o juízo do Todo-Poderoso. Sob o juiz dele, o julgamento. Você vai ver. Você vai ver. Você vai. E o sujeito só defende libertinagem. Problemático. Aí, Deus, ele ouviu Davi falar isso. Ele falou: vou falar bem do Senhor. Mas isso aí não sai do nada, não. Isso aí alguém sugeriu ele. Alguém deve ter falado: peraí, como a mulher de Jó não falou, amaldiçoa Deus e morre. Imagina se os colegas de Davi, alguns deles, os mais fracos, não sugeriram a Davi que deveria blasfemar, ou largar, ou abandonar. Com certeza. Ele tinha uma ligação muito forte com Deus. Sabe, ele tinha Deus era o tesouro dele, né? Se você fizer do Senhor o seu tesouro, independente de circunstâncias, esse negócio de associar fidelidade a Deus, fé, esperança, coragem, dedicação a Deus, as bênçãos, está errado. As bênçãos vêm e virão aos montes. Só que, independentemente das bênçãos, Deus é o nosso único tesouro. Único tesouro. Está acima da esposa, do marido, dos filhos, das amizades, das conquistas. Por isso Davi falou: a minha alma ainda vai se alegrar. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Aí ele diz assim: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. E o homem estava arrasado, igreja. Ponto. Aí no versículo 4 já começam os testemunhos: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. O que é isso, temores? Igreja, peraí, igreja. Temores, o que é isso?
medos, exatamente. Também não é para menos, né? Um homem que tinha que ficar se escondendo em caverna, a hora tinha que estar fingindo de maluco para não morrer. É claro que o ser humano, ele tem medo da carne. Mas ele diz assim: eu busquei o Senhor e Ele me livrou de todos os meus medos. Sabia que tem gente hoje aqui que carrega algum medo? Talvez relativo a um episódio lá na sua casa, uma situação difícil, ao filho. Talvez o médico, talvez você tenha ido no médico, o médico fez uma cara assim: olha, eu não quero te dizer, mas... E você saiu preocupado, quer dizer, saiu com medo. De repente você quando pensa na sua situação financeira, portas fechadas, dívidas, compromissos que você não consegue saldar, aí vem os medos, talvez até nas mãos do agiota. De repente você está aí em casa ou aí num presídio. Imagina, igreja, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, está lá no presídio ouvindo essa palavra, assistindo, e o advogado deu uma notícia: olha, não tem jeito, você vai passar muitos anos aí dentro. E essa pessoa se arrepende do mal que fez, e ali ouvindo a palavra, ela se converteu, ela se apegou a Deus, mas o advogado afirmou e provou para ela, porque conhece as leis, e o juiz falou para ele: ó, não tem jeito, é irreversível. Imagina se uma pessoa dessa não vai ficar com medo, igreja. Meu Deus, eu vou perder parte da minha vida aqui. Hoje eu encontrei um moço lá no Brás, e também aqui um outro, mas o do Brás passou por mim assim, falou: apóstolo, eu fui condenado há muitos anos, e lá na cadeia eu me apeguei ao seu Deus, e Ele me tirou, apóstolo, eu estou aqui. Igreja, Deus é o único que pode nos livrar dos nossos medos, dos nossos temores. O único. Tem gente me vendo agora que está com medo de morrer. Talvez você esteja com medo de morrer, porque na ciência não tem recurso mais para você. Conversa com Deus. Fala para Deus: Senhor, se o Senhor decidiu que eu vou partir, eu vou te louvando, te glorificando. Mas se o Senhor decidiu que eu vou viver, esse mal vai embora da minha vida. Você que viu as portas se fecharem na sua vida, está com medo, né? Medo de perder a casa, não consegue pagar as prestações, aquele automóvel que você usa. São muitos os medos. Davi tinha bastante. Mas aí ele começou a buscar, sabe? Mas não é buscar com arrogância, não é buscar cobrando, não é buscar exigindo, não é buscar como se Deus devesse para você, não. É buscar como quem pede misericórdia, como quem reconhece a grandeza do Senhor e a insignificância do homem, do ser humano. Reconhece que você é pequeno. Então ele disse: busquei o Senhor
e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, medos. Aqueles que zombavam dele, ele já disse, ó, contemplai-o. O que é contemplar? Hã? Olhar. Contempla, olha. Contemplai-o e sereis o quê? Iluminados. A Bíblia ensina que uma pessoa sofrendo é uma pessoa em trevas. É uma pessoa em trevas. E quando ele diz que quem olha para Deus é iluminado, não é olhar fisicamente, mas no sentido da fé, sabe? Se apegar, se segurar nele. Não se segure em homens não, porque homens caem com você. Se segura na palavra de Deus, igreja, nas promessas dele, nos ensinamentos dele. Se apega a ele. Contemplai-o e sereis o quê? Iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. É o quê? Vergonha. Olha o testemunho dele, igreja. Aí já estava tudo resolvido, ó. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as tribulações, todas as suas tribulações. Todas. Ele clamou e Deus o livrou de todas as tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele encheu o peito, que coisa boa. Que coisa boa, igreja. Eu fui tão humilhado sobre o Braz na época, que quando bateram o martelo lá e falaram, ó, Valdemiro pode reassumir o seu templo, a sua igreja, a sede. Aí eu dei um ó também, sabe, daqueles que tem um H mesmo ali, ó. Oh, que maravilha! Olha o que o salmista diz, igreja. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. É bom demais, igreja. Provai e vede que o Senhor é bom. Desculpa, de vez em quando tomo um cafezinho. É que eu não almocei, eu não deu tempo ainda para almoçar. Graças a Deus que não deu, né? E o café, ele tira a fome, sabia? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Se esconde, né? Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Vem na palavra nada. Deixa aí. Você entendeu agora ou não? Que não é este nem aquele homem quem supre as suas necessidades. A palavra afirma que não falta nada aos que temem ao Senhor. Isso dá segurança, igreja, porque se você se apegar a Ele, se envolver com Ele, você vai ver o livramento, você vai ver as coisas fluírem. Esse mesmo homem, esse salmista, na velhice dele, bem na velhice, ele disse: eu já fui moço,
e hoje sou velho. Rapaz, ué, minha filha, você já encontrou isso aí? Que bênção, hein? Parabéns. Que salmo é esse, filho? Hein? 37. Versículo 25, ela diz assim: eu fui moço, e já agora sou velho, porém, e jamais vi o justo desamparado. Peraí. Nem a sua descendência a mendigar o pão. Que coisa, hein? Já fui moço e hoje sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência, os filhos, a mendigar o pão. E ele mesmo disse: nada falta para aqueles que temem a Deus. Fiquem de pé, por favor. Eu posso afirmar isso a vocês. Posso afirmar. Eu sei que Deus vai te abençoar muito hoje. Muito. Entrega a sua vida ao Senhor, os seus caminhos. Igreja, eu vou orar por vocês. Eu queria falar um pouquinho para quem está me assistindo lá fora. Possivelmente tem alguém me assistindo lá na sua cidade, no seu bairro, não tem? Tem? Você acha que tem umas 1000 pessoas me assistindo agora? Está ao vivo. Tem mais, né? 1 milhão? Tem mais. E esses dias, igreja, eu tenho sofrido bastante com umas ameaças. Mas nem ameaça de morte, não. Na verdade é pior do que isso, né? Porque se alguém me matar, para mim viver aqui, viver lá é melhor. Agora, as ameaças são de pessoas que, investidas de autoridade, mas ignorantes, porque não sabem que foi o Senhor que deu essa autoridade. Eles querem a todo custo me tirar do ar, me tirar da televisão. A todo custo. Como eles tentaram, não conseguiram, agora saíram com essa aí, que vão tentar aprovar uma lei que vai impedir pastores, líderes de pedir ajuda na televisão para pagar programa. Quem viu isso aí já? Está aí na internet. E a televisão não vai ceder de graça para nós. Nem televisão própria consegue, porque tudo custa caríssimo. Essa transmissão aqui custa caro. Eles ficam com raiva de mim porque eu falo a verdade. Só não custa. Eu estava vendo lá um esporte lá, que é da bicicleta, no velódromo lá. Até caiu um lá. Aí o repórter encheu o peito e falou: que maravilha, isso aqui é pinho não sei da onde, custou 143 milhões, só um ginásio. Quantos drogados será que eles vão libertar lá, igreja? Vão curar quantos enfermos? Só um ginásio custou 143 milhões. O Maracanã, a reforma, ficou em mais de 1 bilhão, quem sabia? O estado de Brasília, de sei mais da onde. Mas a obra de Deus, eles tratam desse jeito. Essa semana eles pegaram pesado. Aí eu falei para eles o seguinte, ó. Quem faz leis são os legisladores, os eleitos pelo povo. E daí? E daí que nós temos o povo. Quem elege não somos nós, igreja? Sim ou não? Então presta atenção. E orar para aqueles
Infelizmente ainda é minoria, e põe minoria nisso, né? Que defendem a obra, só alguns. Mas Deus vai aumentar o número deles. E eu estou chamando 3.000 pessoas essa semana, até domingo que vem honrar com R$300. Teve um caso que alguém da igreja foi fazer um depósito, um advogado que era mendigo, quem viu o testemunho dele? Era mendigo. Ele foi fazer um depósito, a pessoa falou, não vou receber não, porque essa igreja recebe mais de 300 mil em depósito por dia. R$300 mil por dia, vezes 30, dá quanto, igreja? 9 milhões. Quem sabia que só de televisão a igreja paga mais de 9 milhões por mês? Só de televisão. No total, bem mais. Deve ter umas 3 ou 4 televisões diferentes no Brasil. Lá no Nordeste, no Sul tem outras televisões que transmitem. Quem sabia que nós pagamos parcelas altíssimas, de mais de 1 milhão por mês da construção disso aqui, do Brás? Quem sabia que são cerca de 7 mil aluguéis que a igreja paga? Quem sabia que a igreja tem milhares e milhares de assalariados? Então quem falou isso falou uma besteira, porque se a igreja recebesse as doações de 300 mil, já teria fechado há muito tempo. Sai da televisão, falou besteira. Você pensa que está arrebentando, orelha? Você pensa que tem o dom de arrebentar? Tem nada. Você é uma orelha. Até parece. Essa despesa diária de mais de 2 milhões de reais. Isso é besteira. Isso aqui não é uma igrejinha, não. Isso aqui não é uma igrejinha com aquela que tinha do morro lá, onde eu fiz a primeira comunhão, não, entendeu? Isso aqui é uma igreja mesmo. É forte isso aqui. Não, porque lá eu lembro que o meu líder religioso lá na roça, ele falava, você chega mais cedo, a gente fazer uma vassoura grande para espantar os morcegos. Lá na roça dá muito morcego na cominheira da igreja, sabia? Então, eu queria que você atentasse para o que eu vou dizer. Eu até pedi para trazer a chave. Você já recebeu a chave? Deus vai levantar muita gente aqui. Nós já temos mais de 1.500 pessoas participando. Quase 2.000 pessoas já. Serão 3.000, quem está me assistindo, no mínimo, até domingo que vem, com uma doação, um investimento de R$300. Sem olhar circunstâncias, sem fazer conta. Não faz conta não. Hoje eu até assustei lá, porque teve um senhor, com uma barba grande assim, falou, poço, andei 1.200 quilômetros de bicicleta para vir aqui receber a bênção. Eu falei, meu Deus, de bicicleta por quê? Só para não pagar passagem? De ônibus, coisa, né? Essa bicicleta é boa, hein? Porque a minha lá eu não andava isso tudo, quando eu morava na roça, pedal, gastava, ficava só aquele ferrinho do meio, mas doía embaixo, ó. Eu descalço, hein? Você já andou de bicicleta assim, já? Acho que a maioria já andou, mas como dói a sola do pé, hein? Não, de noite parecia que estava pegando fogo a sola do pé, tanto que eu pedalava só no ferrinho. Que coisa terrível aquilo lá. Esse coitado aí, rapaz, só me sofreu demais comigo. É o velho do Rio. Ele estava com a barba. Mas eu vou falar com você. Deus vai levantar. Você está disposto, igreja? Quem toma posse dessa vitória em nome de Jesus? Você vai receber a chave, vai receber o envelope. Domingo você vai apresentar o Senhor aqui. Os de fora vão depositar. Os que estão me assistindo agora. Deus vai dar livramento e vai prosperar você, vai abençoar a obra dele. Igreja, toma posse da Santa Ceia agora, do pão e do cálice. A palavra diz assim, o Senhor, ó, através do servo dele, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor na noite em que foi traído tomou o pão
E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Deus, Ele quer que estejamos em comunhão com Ele. A Santa Ceia simboliza isso. É a comunhão com o Senhor, do corpo e do sangue de Jesus. Agora, quem é apto, quem é digno, apóstolo? Ninguém é, mas se uma pessoa quer saber se pode ou não participar, é só examinar o coraçãozinho. Você pode ter chegado aqui o maior pecador da face da terra, mas se ouvindo a palavra você entendeu e aceitou e assimilou que o tesouro da sua vida é o Senhor, é Deus, que em qualquer circunstância você deve glorificá-lo, e que estará sempre nos seus lábios o louvor do Senhor, então você se tornou digno da Santa Ceia pelo sangue de Jesus. Pai, consagra o pão e o cálice agora, Senhor. Põe a sua unção poderosa e unge nossas vidas e derrama em nossos corações. Lava-nos no teu sangue precioso, Senhor. Abençoa o teu povo, os teus filhos. Abençoe para a glória do teu nome, do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. A palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. É você mesmo. Se você está arrependido dos seus pecados, se você os confessou ao Senhor, coma do pão e beba do cálice agora e receba a vida em nome de Jesus. Adore o Senhor agora. Diga: bendito é o nome do Senhor. Igreja, adore o Senhor, igreja. Oh, aleluia. Deus maravilhoso, toma conta deste país, Senhor. Toma conta desta nação, ó Deus, desse povo. Meu Deus, abraça o teu povo, Pai. Não deixa o teu povo sofrer vexame, não. O melhor desta terra é para aqueles que te servem, Senhor. Toca neles, Pai. Minha fé Toca neles. as coisas que Louve o Senhor, igreja, agora. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Ou se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. ou se fechar, continua sendo Deus. Se eu sabia, Ele é Deus. se curar não for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. ou se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. ou se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. Ou se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curar não for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. Ou se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Oh, Deus é Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, Continua sendo Deus. se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. e se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, Continua sendo Ele é Deus. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Independente da nossa circunstância, nós nunca vamos deixar de te adorar, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é digno de louvor e de adoração,
e não há outro Deus além do Senhor, aleluia. Glórias e glórias te damos, meu Deus. Como teu servo acabou de falar, o apóstolo Valdemiro Santiago, se nós aprender a te adorar, a te exaltar, acima de tudo e de todos, tudo aquilo que o nosso coração almejar, desejar, o Senhor vai fazer ainda mais. Oh, aleluia. Meu Deus, venha preparar essas 3.000 pessoas que eu creio que o Senhor já escolheu aqui no nosso meio. E eu tenho certeza, meu Deus, que essa pessoa que entrou aqui com essa porta fechada, ela vai sair daqui de posse dessa chave e a porta vai abrir. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, oh, tudo pode passar, Levante as teu mãos e amor adore. jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Yeah. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, oh, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Bendito seja o Deus digno de honra e de glória. Meu Deus, venha abençoar e que essa mensagem fique gravada em nossos corações, meu Deus, e que o Senhor venha abençoar todos que aqui se encontram. Diga: Senhor Jesus, eu creio que eu já estou com essa porta aberta. Diga amém. Glorifique o nosso Deus.
Glória a Deus.